Olha só, gente, agora nossa aula de geografia, né, do dia 15 do 4, sexto ano, é o seguinte, espero que vocês tenham praticado em casa sobre a rosa dos ventos. Lembra que eu falei para vocês observarem o ponto em que o sol nasce e o ponto em que o sol se põe? Bom, vamos estar relembrando um pouquinho aí desse assunto. Falei para vocês também que nós íamos ver sobre a orientação pelo sol. Professora, como é que eu faço para saber a orientação pelo sol? Olha só, relembrando um pouquinho, nós vamos ver aí no slide que vai estar sendo mostrado para vocês sobre a orientação. Primeiro momento, olha só, orientação e localização do espaço geográfico, né? Dentro do espaço geográfico, nós temos 4 pontos cardeais. Quais são os 4 pontos cardeais que nós vemos? Leste, leste onde é que ele está localizado, o ponto leste? Observa que a minha mão direita, a minha caneta azul, olha só. Então, eu falei para vocês nas últimas aulas que sempre a minha mão direita vai ser o meu leste. E o meu oeste, professor, onde é que vai ser o meu oeste? Na minha mão esquerda. Então, observa aqui, ó, a minha caneta vermelha. Então, eu tenho o meu leste na minha mão direita e o meu oeste na minha mão esquerda. E o meu norte, professor, onde é que está o meu norte? O meu norte vai estar sempre à minha frente, ou seja, ele está sempre à minha frente. E o sul está sempre atrás de mim. Então, observa aí no slide o norte. Ele está apontando para o polo norte. Nossa! O sul aponta para o polo sul. Leste, que é a direção em que o sol nasce. Mão direita, coloquei para vocês, ó. Mão direita, que é a minha nascente. E o oeste é o quê? O poente ou ocidente, que é a direção em que o sol se põe, certo? Então, esses são os meus 4 pontos cardeais, beleza? No próximo slide, ele vai mostrar para vocês os pontos colaterais, que também nós vimos na aula passada. Quais são os meus pontos colaterais? Nós temos lá o nordeste, o sudeste, noroeste e o sudoeste. Esses são os meus pontos colaterais, certo? No próximo slide tem uma atividade para vocês, né? Já que eu falei para vocês sobre um pouquinho dos pontos cardeais e colaterais, antes pause de nós vermos aí, olha só, o que nós temos entre o norte e o leste? Vocês vão me responder o que nós temos aí entre o norte e o leste. O que nós temos entre o leste e o sul? Vocês vão me responder aí no caderno de vocês o que nós temos entre o leste e o sul. O que nós temos aí entre o sul e o oeste? Vocês vão me responder aí o que nós temos entre o sul e o oeste. O que nós temos entre o oeste e o norte? Vocês vão me responder o que nós temos entre o oeste e o norte. Antes de passar para o próximo slide, dá um pausa e responde primeiro, certo? Dá um pausa aí e responde primeiro para depois vocês verem as respostas nos próximos slides. Olha só, então, o que acontece? O que nós temos aí entre os nossos pontos cardeais, os pontos colaterais, que é a junção. O que são esses pontos colaterais? É a junção desses pontos cardeais. É a junção do norte e do sul do leste com o oeste, do oeste com o norte. Então, a junção desses pontos aí, eu vou ter os meus pontos colaterais, certo? Então, beleza. Olha só, vamos ver lá a resposta? E é claro que entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. E é claro que entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. E é claro que entre o sul e
temos o sudoeste. E entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste. Palmas para quem acertou, certo? Esses são os pontos cardeais e os pontos colaterais aí que nós vimos na aula anterior. Então, olha só, vai ficar para vocês aí essa atividade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a orientação pelo sol, né? Que eu falei para vocês que eu ia dizer um pouquinho como é que funciona a orientação pelo sol. Olha só, sabendo, né, que a direção em que o sol aparece, é possível determinar as demais direções com o uso das rosas dos ventos. Mas, professor, eu não tenho rosa dos ventos. Há também uma maneira de nós sabermos essas direções através do nosso corpo. Então, olha só, eu vou estar sempre com a minha mão direita apontando para o leste, minha mão esquerda apontando para o oeste, a minha frente apontando para o meu norte e atrás de mim o meu sul, certo? Mas, professora, como é que eu vou saber ainda onde é que está o leste e onde é que está o oeste? Beleza? Vamos lá. Professora, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã para ver o sol nascendo? Não! Você pode ver o sol se pondo, né? Observa a direção em que o sol se põe. Então, observou a direção em que o sol se põe e aí você já vai saber que é o oeste. Então, já aponta sua mão para o oeste. Então, para onde tiver apontada a sua mão direita, já sabe que ali vai ser o leste. E aí, aonde tiver tudo que está à sua frente é o norte e tudo que está atrás de vocês é o sul, certo? E o que acontece? Olha só, essa orientação, ela é muito simples e ela é muito fácil de fazer. Experimenta fazer ela um dia, né, aí na sua casa mesmo. Observa a direção em que o sol se põe. Existem também outros tipos de orientação, como a bússola, os mapas e o GPS, que é o mais atual. Então, esses são os outros tipos de orientações pelo sol, né? Os pontos do Cruzeiro do Sul, que são as estrelas, a bússola e o GPS, são os outros pontos de orientação, outros tipos de orientação. Então, vai ficar para vocês essa atividadezinha. Na próxima aula vamos dar continuidade. Muito obrigado e boa aula para vocês. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje, 15/4/2020, começando aí mais uma aula de História. Sou a professora Gisneide. Bom, vamos aí ver, né, o que vocês fizeram em relação aos estudos anteriores da nossa aula de História. Pedi para vocês fazerem uma comparação, né, sobre os povos da Mesopotâmia. Agora a gente vai ver quais são as características dos povos do Egito Antigo. Olha só, com base nisso, vocês vão abrir o livro na página 41 a 47 do livro de histórias de vocês. Lá na página 41 a 47, ele vai caracterizar um pouquinho desses povos do Egito Antigo. Sabemos aí que esses povos, eles cresceram, eles se desenvolveram ao longo dos rios. Mas quais são esses rios, né? Primeiramente, a civilização, ela cresceu ao longo dos rios mesopotâmicos. Esses rios mesopotâmicos, eles eram chamados de crescente fértil. Por que eles eram chamados de crescente fértil? Primeiramente, porque era um rio onde a agricultura se desenvolvia com maior quantidade. E aí o Egito Antigo, como é que ele vai se desenvolver? Como é que ficou a sua organização dentro aí da base dos rios mesopotâmicos? A sua sociedade, ela era dividida, tinha uma divisão patriarcal. Que divisão patriarcal era essa, professora?
só, divisão patriarcal era o chefe da família que comandava, o chefe da família é que comandava a organização familiar. Então, a organização do Egito Antigo estava basicamente no patriarcado. E aí vem a sua organização política. Como que se desenvolveu essa organização política? Lá entre as páginas 41 a 47, ele vai dar uns tópicos para vocês. Organização política, organização religiosa, organização econômica, sociedade em si. Vocês vão fazer a leitura no caderno de vocês, vão colocar cada tópico desse e vai descrever sobre como é que era organizado o Egito Antigo. Bem, vamos lá. Vamos ver como é que era a sua organização política. A sociedade egípcia surgiu em cerca de 7.000 a.C. Sabemos que quando essas diversas aldeias surgiram, a economia era baseada no quê? Na agricultura, porque eles estavam desenvolvendo próximo aos rios, né? Os rios mesopotâmicos. E aí, cada sociedade dessa estava dividida com o chefe da família, que era quem? O patriarca da família. Vamos lá, eu estou numa sociedade e essa sociedade tem vários patriarcas, tem vários chefes de família, ou seja, era chamado de clãs. Cada sociedade, cada base da família tinha um chefe e esse chefe é que organizava essa sociedade. Vamos ser mais claros, professora, ainda não estou entendendo. Beleza, vamos lá. Olha só, vamos exemplificar nos nossos dias atuais. Cada cidade não tem o seu governante. O seu governante, ele representa quem? O Estado. E aí é a mesma coisa antigamente no Egito Antigo. Cada sociedade tinha o seu chefe. E esse chefe era o que comandava esse povo, era que organizava esse povo. Ficou mais claro? Espero que sim. Vamos lá. A sua organização social, aquilo que eu falei, chefe da família, o patriarca, o mais velho que comandava essa sociedade. E aí cada parte dessa sociedade tinha sua função, ou seja, eu tenho o meu clã, eu tenho o meu povo, a minha população, e aí eu vou organizar ela de que forma? Você vai trabalhar como camponês, você vai trabalhar na parte de ordenar as mulheres, você vai fazer apenas a comida, ou seja, cada um deles tinha uma função. E aí você vai ver isso lá na página 42 do livro de vocês. O trabalho e o comércio, como é que é? Voltado basicamente para a agricultura. Sabemos que a agricultura se desenvolveu desde o período mesopotâmico. Então, além de contribuir para o desenvolvimento da agricultura, o rio Nilo ele desenvolveu também para a organização dos outros povos, de outras sociedades, certo? Aí ele vai falar da religião. O povo egípcio, qual era a religião deles? Politeístas. Mas, professor, o que é politeístas? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, vários. Então, eles acreditavam em vários deuses. E isso você vai ver lá na página 44 do livro de vocês. Ainda continuando sobre essa organização, olha só, na organização, na página 44, ele vai dar um tópico para vocês sobre a mumificação e os julgamentos de Osíris. Quem era Osíris, professora? Osíris, né? Eles acreditavam que Osíris era um deus, ou seja, eles acreditavam que esse deus ele representava as forças da natureza, né? E também a própria sociedade. Então, lá na página 44, 45 até a 47, vocês vão
fazer a leitura de como é que era organizada a questão social. Como atividade para casa, deixando para vocês, página 41 a 47. É aquilo que eu falei, acrescentando, reforçando ainda mais para vocês. Vão colocar cada tópicozinho. O que são os tópicos? Primeiramente, olha lá, organização política, organização social, trabalho e comércio e religião. Esses são os tópicos. Colocar no caderno e descrever cada um deles. Basicamente fazer apenas a leitura de cada um deles. Da página 44 até a página 47, vocês vão apenas fazer a leitura para nas próximas aulas a gente poder entrar e descrever um pouquinho mais sobre o Egito Antigo, certo? Então, boa aula para vocês, boa atividade e até a próxima! Olá, gente! Como é que vocês estão? Me chamo o professor Edson Júnior e nós vamos para a nossa aula hoje de literatura. Então, nós terminamos nosso livro da Bárbara, né? Vimos com suas petições, suas necessidades, né? E agora nós vamos para o próximo livro, O Enigma do Infinito. Esse livro, ele é realmente incrível. Eu já dei uma lida nele e ele é muito bom. E eu queria que você analisasse, né, sobre... Nós sempre, quando pegamos um livro, nós analisamos sempre a capa. O que será que isso tem a ver? Será que essa capa pode transmitir para a gente alguma informação? Talvez, né, vou dar um tempo aí para você dar uma olhada aí para esse livro. Certo? Ok, eu sei que você já deu uma olhada, uma boa olhada. Professor, tem alguma coisa atrás? Sim, tem, mas eu não vou poder mostrar agora para você, porque se eu mostrar para você vai acabar que a minha aula não vai ter tanto rendimento. Mas eu queria que você colocasse aí no seu caderno. Lembrando, sempre colocar a data, tá? Hoje, dia 15, falta 3 dias para o meu aniversário, hein? Quero presente e bolo quando a gente voltar. Tô brincando. Então, ou seja, eu quero que você pegue aí no seu caderno e escreva o que é enigma. E aí você vai procurar, vai pesquisar o que é um enigma, tá? Por favor, pesquisou? Pesquisei no dicionário, professor. Tem algum problema? Não tem problema, desde que você coloque a fonte para que eu possa saber de onde que você tirou isso. Certo? Até aí tá tranquilo, né, professor? Só pesquisar sobre o que é um enigma é fácil. Não. Vamos fazer também, eu quero que você pesquise sobre uma história que tem, né? Eu acredito que houve essa história, sobre a história da Torre de Babel. Tem a ver com o livro, tá? Por isso que eu não posso virar e ler ele aqui para você, porque fala sobre a Torre de Babel. Então eu quero que você pesquise sobre a Torre de Babel. Sabemos que foi alguns homens que decidiram, né, construir uma torre e chegar até o céu. Já te dei uma dica, né? Mas aconteceu algumas coisinhas durante essa construção. Eu pesquisei um pouquinho mais, descobri que também que de Babel surgiu um outro país, né, conhecido também como Babilônia. Já falei demais, né? Então eu quero que você pesquise sobre o que aconteceu com a Torre de Babel, certo? O que aconteceu com o povo que depois mudaram a língua, certo? Tá bom? Então pesquise. Quantas linhas, professor? 15 linhas. Básico, básico, básico. Você está em casa, não vá atrás de séries da Netflix. Eu quero que você pesquise agora, tá bom? E aí a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas nós já vamos abrir, vamos ler um pouco mais, e aí você vai entender por que a Torre de Babel ela tem que ser pesquisada, tá bom? E aí a nossa aula de hoje, gente, já estou com saudade de vocês, tá bom? Espero que vocês também sintam minha falta, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.